Olá, meu nome é Luísa, eu sou do segundo ano do ensino médio, do segundo D, e eu tô aqui com a Kaline e eu vou fazer uma entrevista com ela sobre o racismo. A gente vai começar com a primeira pergunta, né, que o que a senhora entende como racismo? Racismo é uma forma de ter, é como se fosse a humanidade tendo superioridade em cima de algumas raças, tipo, né, a raça branca que quer dominar os negros, né? E vem isso desde a Idade Média, né, com a escravização dos negros e essa colocação como o negro ser um ser inferior aos brancos. A segunda pergunta o que a senhora acha que pode ser feito para acabar com o racismo? O racismo, ele já está enraizado e o Brasil, apesar de ser o país mais negro, na realidade Salvador é o estado mais negro fora da África, né? Só que o Brasil, ele é muito racista, apesar das pessoas saírem dizendo que não existe o racismo, mas o Brasil é o país mais racista que existe, infelizmente. E para acabar com isso, eu acredito que o primeiro passo é nas escolas, é com a educação, é com a informação. A terceira pergunta quais ações devem ser tomadas ao presenciar um ato de racismo? Hoje, os movimentos negros estão tomando posse da lei. A terceira pergunta agora quais ações devem ser tomadas ao presenciar um ato de racismo? Então, nós temos o Brasil como o país mais negro fora da África. Salvador é a cidade mais negra fora da África. Porém, o Brasil é muito racista, muito, né? E hoje os movimentos negros estão tomando a posição da lei, de ter essa lei, abraçar essa lei, ler essa lei e ter a lei antirracista na cabeceira. É ler bastante e toda vez que presenciar ou ser vítima de um ato de racismo, denuncia. É a melhor forma, primeiro que aumenta esse número de estatística de acontecimentos, porque muitas pessoas têm medo de denunciar, não fazem a denúncia. Então, o primeiro passo é denunciar e levar isso para frente como racismo. A quarta pergunta a senhora tem conhecimento de atos de racismo em Ilhéus? Vários atos de racismo em Ilhéus. O último, que foi muito próximo, foi até com uma companheira, uma negrina, né, que faz direito em uma faculdade renomada aqui dentro da cidade, e ela sofreu racismo no grupo de faculdade dela. Eu acho que eu vi. Entendeu? Então, assim, são N casos, todo dia é mais um. E o primeiro passo, ele começa dentro da escola, é levar a explicação e a educação dentro da escola. Porque muitas crianças, elas reproduzem aquilo que elas veem em casa, né? Eu tenho um caso em uma outra escola, não aqui dentro de Ilhéus, em que foi criado figurinhas com um macaco e o nome de um aluno, e o aluno é negro, né? E eu levei isso para a direção. Então, muitos casos, eles começam sempre assim, é uma brincadeirinha, né? É o racismo recreativo que a gente chama, é aquele que sempre é uma brincadeira, é brincadeira, mas ele fere, né? Ele abala principalmente a mentalidade de quem sofre. Isso, psicológico. A próxima pergunta a senhora acredita que o racismo prejudica a sociedade? Muito, prejudica muito. Porque a partir do momento que você vira para uma criança e diz para ela que ela não pode brincar porque do cabelo, porque isso acontece muito, porque da cor da pele, ela leva isso para a vida, né? Quando você chama uma criança de macaco, porque da sua cor, porque do meio onde ela vive, isso machuca muito, então fere muito a sociedade. E eu tenho certeza que hoje as pessoas têm que, antes de mais nada, se colocar no lugar do outro, né? Antes de qualquer coisa. Porque você não gostaria que fosse com você. Então, por que você reproduzir? Por que você levar? A próxima pergunta a senhora já sofreu racismo? Eu não, mas a minha filha já, e do meu lado.
porque antes eu alisava o meu cabelo. Então, como o meu tom de pele ele é mais claro e o da minha filha é um pouco mais escuro e o cabelo dela é black, então eu alisava o cabelo e a minha filha não alisava, o cabelo dela era black mesmo. E aí no ponto de ônibus, um senhor sentou do meu lado do dela, acho que não soube dizer que ela era minha filha, né, porque não parecia. Eu com o cabelo liso e mais claro e ela mais escura, com o cabelo bem armado. E ele virou e falou assim: ai, você é tão bonitinha, você deveria pedir para sua mãe passar uma coisinha no seu cabelo. Na hora que eu pensei em dizer alguma coisa, minha filha tinha 12, 13 anos na época, mas já tinha um letramento racial. Então ela virou e falou assim: olha, meu cabelo ele é black, mas ele significa muita coisa, ele é minha raiz. Ele fala da minha ancestralidade. E o senhor que deveria passar alguma coisa na sua língua. Foi a melhor resposta que minha filha poderia ter dado. Realmente. Sua filha é incrível. A próxima pergunta é: a senhora conhece instituições que combatem o racismo? Além da UNEGRO, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, que existe desde 1984. Ela começou em Salvador e hoje já faz parte do Brasil inteiro. Cada canto do país tem um representante da UNEGRO. Além dessa, tem aqui em Ilhéus tem outras entidades sociais, como o UMU, né, que é também uma outra entidade que trabalha essa questão. Na UESC a gente tem o projeto Acuanda, que existe lá, que também trabalha essa questão do negro. Então a gente vê que cada vez mais movimentos negros se levantam para lutar contra o racismo. É isso, gente. A Kaline, né, ela é do movimento negro, como ela contou a história do movimento. E muito obrigada, Kaline, por nada, pela participação. Obrigada. E mais uma vez eu reforço que a sociedade ela precisa debater o racismo e precisa ensinar para as suas crianças que o racismo é crime e crime leva à prisão, sabe? E lutar contra o racismo todos os dias e não se calar, nunca. Boa tarde, gente. Eu sou a Adriele Silva, do segundo ano D, e agora nós iremos realizar uma entrevista com a Sheila, presidente do Movimento Negro, e a gente vai fazer umas perguntas sobre o racismo e etnia. A primeira pergunta é: a senhora acredita que o governo faz políticas públicas suficientes para o combate ao racismo? Então, eu acredito que se tem buscado realmente fazer políticas que atendam, contudo não é suficiente, diante do contexto, inclusive de como o Brasil ele foi ocupado, ele foi se desenvolvendo e ele foi sendo colonizado, a verdade é essa, né? Porque a partir do lugar em que a pessoa ela deixa de ser enxergada enquanto humana, enquanto ser social, por questão da sua tom de pele, por conta de sua característica física, eu acredito que não é suficiente, porque a gente pode reconhecer que políticas existem, isso é fato, isso é incontestável, só que suficiente não. Eu entendo que a boa vontade tem que se ter buscado e a gente tem que pensar nas políticas, né, de ação afirmativas, política de reparação, existe, mas é suficiente? Não, porque quando você vai buscar a direção, você vai ver que a maioria da pessoa não é preta. E ainda assim, ainda que a população brasileira, ainda que o IBGE não diga que a maior parte da população brasileira ela é negra, né? E aí negra a gente tem de preto e pardo, certo? Mas a gente sabe que está avançando, porém ainda não é suficiente. Aí a gente vai ver a partir da questão da desigualdade social, desigualdade racial, né? Desigualdade no contexto geral da sociedade. Então acho que a gente tem ainda que avançar. Com certeza. O que a senhora considera como etnia? Então, etnia, a gente vai falar sobre a questão muito mais cultural, né? Muito mais social, como a pessoa se enxerga. Aí a gente pensa a questão indígena, por exemplo, e diversas etnias. Pataxó, o Pataxó, a gente aqui do Pinambá. Então a gente pensa nessa lógica, que é muito mais a ver com a questão social. Como esse grupo vivencia, como é a vivência desse grupo, é muito mais nessa lógica.
senhora conhece a diferença entre raça e etnia? Sim, a gente tem essa raça, a questão fenotípica. Cor, né? Características, que aí a gente chama de melhor, pensando na questão racial mesmo. Aí são as características que a gente carrega da raça. Aí tinha essa questão muito mais social, dessa identificação, certo? De cor, cabelo crespo, né? Os gelados mais grossos, o nariz mais achatado, a gente vai tentando explicar da raça. E entender que quando a gente pega a questão de raça, a gente se apropria, porque até então é também inicialmente é pensado como algo pejorativo, algo ruim. Aí o que o negro faz? Eu vou me apropriar disso aqui. Vou dizer que eu sou negro para mudar este lugar. A gente se apropria muito mais nessa ideia. De que a gente sai desse tom pejorativo e fala, não, que é muito pra gente, é uma referência. Esse movimento tem registro de casos de racismo em Ilhéus? Tem. Infelizmente, né? A gente tem que pensar que o racismo ele está aí. Está em Ilhéus, está no Salvador, está na Bahia, está no Brasil, né? Está em Roraima, em Rondônia, ele está presente. A gente não tem como dizer que não tem. A gente teve uma situação, por exemplo, no ano passado, de uma advogada, doutora Marta, né? Que ela foi questionada se ela era advogada. Ela foi barrada na porta do fórum e aí eles quiseram alegar que era por conta da roupa. E a gente sabe que não é. Né? E é aquilo, quem sofreu racismo sabe o que é racismo. Né? Eu já fui questionada, você é formada na UES? Por que eu não posso ser formada na UES? Você é professora? Por que eu não posso ser professora? Sabe? Então é esse lugar que você consegue enxergar. Ah, chega, mas você tem uma cara de nova. Não. Tem menina que é muito mais nova do que eu, tem cara muito mais nova do que eu, mas que nunca foi questionado o título. Então é este lugar, entende? Que aí você sabe, não. É porque o racismo diz pra gente que a gente não acredita ali. E aí, quando a gente fala que a gente tem os casos, é justamente o de Marta foi uma questão que veio na mídia. Mas a gente já teve um caso de um estudante, né, de uma determinada instituição, que a mãe dele procurou a gente, porque na escola ele estava sendo tratado com apelidos racistas, que não vale a pena nem reproduzir. Mas então não estou falando dizer que não é racismo, não foi racismo. Sabe, a gente chegou semana, tem mais ou menos 10 dias, na situação de um rapaz, no Mix Mateus, do vídeo, de que o rapaz passaram várias pessoas, na verdade, com o seu carrinho, e ele foi o único parado. Aí quando você vai ver o cara negro, é justamente aquele que, infelizmente, como foi ensinado, né, e aí a gente passa por processos de desconstituição, mas como foi ensinado é que é o que representa perigo, é o que vai roubar, ou é o que está ali que roubou alguma coisa, entende? Então ele foi questionado, não, cadê sua nota de compra? E os outros que passaram ninguém foi questionado. A senhora tem conhecimento do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil? Sim. Aí, inclusive, eu apresento para vocês mais esse perfil. Que eu tenho lá o daqui da Bahia, né? O Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. A gente tem que pensar até, inclusive, nisso. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, certo? E a gente também tem aqui dentro da Bahia essa PROMA, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e de povos indígenas. Então a gente acaba tendo que ser realmente amparado por essas leis. É necessário. A senhora acredita que o Estatuto da Igualdade Racial realmente assegura igualdade às pessoas negras no Brasil? O Estatuto, ele vem para assegurar, mas o Estatuto por si só não adianta, que nem a lei que a gente conhece, ela por si só não adianta. Necessita de pessoas, de agentes, que façam com que essa lei seja efetivada. E aí eu digo, se a gente for pensar, por exemplo, políticas de reparação histórica, que está aí, as cotas raciais, as cotas sociais, a gente vê acontecer. Então, a partir do momento que isso está sendo equiparado, que está sendo realmente aplicada a lei, então eu entendo que sim, que até certa medida, quando o agente, né, a pessoa responsável que tem que agir, ele faz valer o que está escrito, pronto. Que aí já não é culpa do Estatuto, mas é de quem tem esse poder na mão. Com isso, chegamos ao fim da nossa entrevista com a Sheila, né? Com essa entrevista, a gente pôde ampliar muito mais o nosso conhecimento sobre raça, etnia,
sobre os movimentos e etc. Muito obrigada, viu, Sheila? A Karine também, vocês foram maravilhosos. Nada. Precisamos estão aí.